Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de estudos e reflexões a respeito da doutrina espírita. Hoje vamos abordar o tema identidade de gênero e espiritismo. Faz sentido do ponto de vista doutrinário falar de identidade de gênero? E ideologia de gênero existe? Nós vamos chegar lá. Então, identidade de gênero e espiritismo. Então, o que seria a identidade de gênero? Seria como o espírito se identifica. Homem, mulher, assexuado, várias formas da pessoa se identificar. E ideologia de gênero? A questão de ideologia de gênero vem da ideia de algumas pessoas de acharem que a identidade é uma questão que pode ser moldada por outro. Se assim fosse, muitas pessoas que têm a orientação sexual e sofreu perseguições, desejou ardentemente não ter aquela orientação. Aqui não estou falando, mas tem a ver com a identidade. Ela tinha orientação e tinha identidade. Muitas vezes, em épocas onde as pessoas queriam, o que elas faziam? Infelizmente, apelava para o recurso mais comum, que é a hipocrisia. Então elas se diziam ter uma identidade, mas na verdade tinha outra. Essas pessoas, de modo geral, essas pessoas que acreditam em identidade de gênero, geralmente são pessoas que pensam assim: eu sei o que é melhor para o outro não tem capacidade de entender, eu vou entender por ele. Mas quando você pergunta a essa pessoa, se a identidade de gênero pode ser construída, então alguém pode usar argumentos muito fortes e transformar você que é hétero, ou que se vê como homem, se vê como mulher, ou você que é mulher se vê como homem. Desculpa que eu estou confundindo aqui a questão de identidade com orientação. Aí a pessoa vai falar assim: não, jamais, eu sempre serei assim. Ué, mas se você é assim, por que o outro, você não abre a menor possibilidade de se identificar de outra forma? Por que o outro não pode também? É exatamente isso. Então as pessoas acham olha, vão transformar as criancinhas nisso ou naquilo. E na verdade a identidade é algo característico do espírito, do ser. É o que nós vamos ver aqui segundo a doutrina espírita. Então, quem acredita que existe a ideologia de gênero está convencido de que alguém pode torná-lo gay por argumentos. Logo, é alguém indeciso. Apesar dela dizer que não, jamais, mas se ela acha que pode para o outro, pode para ela também. Então, há aí uma indecisão. Por isso gera essa agressividade toda. Claro que isso aí é apenas um pequeno preâmbulo, uma pequena parte da minha série de estudo Sexualidade e Espiritismo. São 5 vídeos longos, onde nós elaboramos todas essas questões, todas não, mas uma grande parte das questões relacionadas à sexualidade. Quem quiser depois é só buscar no nosso canal que tem lá. E aceitamos as críticas e os retornos assim que possível. Então vamos lá. Livro dos Espíritos. Pergunta 201. Em nova existência, ali está nossa, mas é nova. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o corpo de uma mulher e vice-versa? Preste atenção. De certo, são os mesmos espíritos que animam homens e as mulheres. Então, o espírito não tem sexo. Ele pode animar o corpo de um homem e um corpo de mulher. Quando errante, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Isso pouco importa. O que guia são as escolhas. O que o guia na escolha são as provas que lhe haja de passar. Claro que aqui é um espírito elevado falando.
Se fosse um espírito de terceira ordem, ele ia começar a criar subterfúgio para explicar a sua identidade, que nós vamos ver mais para frente. O espírito encarnado, sofrendo a influência do organismo, seu caráter se modifica segundo as circunstâncias e se dobra às necessidades do cuidado que lhe impõe esse mesmo organismo. Então aqui o Kardec está trazendo o quê? Que conforme o espírito encarne muito tempo em um corpo masculino, suas características, a sua personalidade vai estar bem fixa naquele gênero. Então, muito facilmente ou provavelmente ele terá uma identificação de acordo com aquele corpo. Se essa influência repercute na vida corpórea à vida espiritual, ocorre o mesmo quando o espírito passa da vida espiritual para a vida corpórea. Então, esse espírito que se identifica como homem, ao encarnar, mesmo encarnando em um corpo feminino, ele pode conservar a sua identidade, como ele se identifica como homem, mesmo estando num corpo feminino. Então existe a identidade de gênero, é como o ser se identifica, ok? Numa nova encarnação, ele trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Se for avançado, fará um homem avançado. Se for atrasado, fará um homem atrasado, claro. E também as questões da identidade ter uma relação com ser atrasado ou não. Essa influência não se apaga imediatamente após a destruição do envoltório material, do mesmo modo que não se perde instantaneamente os gostos e os hábitos terrestres. Depois pode ocorrer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz que durante muito tempo ele possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher do qual a marca permaneceu nele. Então isso é uma característica que o espírito pode levar ao desencarnar, mas só vai acontecer isso se ele for um espírito de terceira ordem. Os espíritos de segunda ordem não levam consigo essas características. Nós vamos ver mais para frente. Não é senão que ocorre a um certo grau de adiantamento e de desmaterialização, que a influência da matéria se apaga completamente, e com ela o caráter do sexo. Aqueles que se apresentam a nós como homem, como mulher, é para lembrar a existência a qual nos conhecemos. Então, quando estamos falando de um espírito de segunda ordem, ele pode se apresentar como homem ou pode se apresentar como mulher, mas é para que a gente o identifique, mas ele mesmo não se identifica mais como homem ou como mulher, porque o espírito não tem sexo. Mas se for um espírito de terceira ordem, ele vai poder sim apresentar achando que é homem e achando que é mulher. Só que ele não é mais nem homem nem mulher, porque o espírito não tem sexo. O sexo só existe no organismo. Mudando de sexo, poderá, pois, sob essa impressão, em uma nova existência, conservar os gostos, as tendências, o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. A anomalia aparente aqui, como eu já expliquei mais extensamente nos vídeos, é no sentido de que é algo que se espera naturalmente não está acontecendo, e não no sentido de que seja algo anormal. É algo que não se espera. Mas quem quiser depois assistir os vídeos, vocês vão entender. Então, comprovando isso, a série de existências molda a personalidade. O espírito encarnando em um corpo, ele vai se ressentir disso. Quando volta ao mundo espiritual, se for um espírito de segunda ordem, ele facilmente abandona isso. Se for um espírito de terceira ordem, ele conserva. Caso Sansão, os espíritos não têm sexo. Entretanto, como há poucos dias ainda éreis homens, tende em vosso novo estado antes a natureza masculina do que a natureza feminina,
Ocorre o mesmo com o espírito que tivesse deixado o corpo há muito tempo? Resposta: não temos de ser de natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem. Deus os cria à sua vontade. E se por seus objetivos maravilhosos quis que os espíritos se reencarnassem sobre a Terra, deveu acrescentar a reprodução das espécies para macho e fêmea, mas o sentis, sem que seja necessária nenhuma explicação. Os espíritos não podem ter sexo. Então, essa ideia dos espíritos de terceira ordem ainda falar como se existissem homens e mulheres no mundo espiritual é porque eles ainda conservam muito das características materiais. Isso é muito interessante. Por isso que essa literatura, os espíritos tratam geralmente o homem e mulher, querem casar, porque são espíritos extremamente materializados. Não são maus, mas são materializados. E aí o Kardec faz uma nota para explicar por que ele fez aquela pergunta. Olha lá. Sempre foi dito que os espíritos não têm sexo. Os sexos não são necessários senão para a reprodução dos corpos, porque os espíritos não se reproduzem. Os sexos seriam inúteis para eles. Nossa pergunta não tinha por objetivo constatar o fato, mas em razão da morte muito recente do senhor Sansão, um espírito altamente evoluído, que teve uma perturbação de 8 horas, olha que beleza. Queríamos saber se lhe restava a impressão de seu estado terrestre. Os espíritos depurados se dão perfeitamente conta da sua natureza, mas entre os espíritos inferiores, não desmaterializados, há muitos deles que se creem ainda que estão sobre a terra e conservam as más paixões e os mesmos desejos aqueles que se creem ainda homens ou mulheres. Eis porque há os que disseram que os espíritos têm sexo. É assim que certas contradições provêm do estado mais ou menos avançado dos espíritos que se comunicam. O erro não é dos espíritos, mas daqueles que os interrogam e não se dão o trabalho de aprofundarem as perguntas. Revista Espírita, 1862. Então, a identidade, ela existe. Ela existe encarnado para qualquer tipo. Ok? Claro que vai ter... Nós hoje, antigamente, o mundo era moldado de uma forma em que, mesmo quem tinha suas outras identidades, ela fingia hipocritamente que não tinha. Só existia 2 identidades, homem e mulher. Mas hoje, com a liberdade, com o progresso, já se consegue catalogar, os psicólogos já conseguem catalogar mais de 50 tipos de identidade. Não é o nosso objetivo aqui estudar especificamente cada uma delas, mas nós sabemos o seguinte: as encarnações variam infinito, os perispíritos variam infinito, as identidades também vão variar, porque cada um traz consigo a marca da sua individualidade, com seus traumas, suas conquistas, suas derrotas, suas dificuldades, seus objetivos. Cada uma história vai moldar um tipo de individualidade. Essa individualidade vai, de acordo com as circunstâncias e encarnações, ter uma identidade. Claro que essas identidades múltiplas também estão relacionadas com o quê? Com a questão de ser espírito de terceira ordem. Nós, espíritos de terceira ordem, temos uma tendência a ter uma rigidez maior em relação às nossas identidades. Os espíritos elevados, isso é, de segunda ordem, ele pode ter uma série longa de encarnações como homem. Desencarna, já não tem mais essa identidade, não se identifica nem como homem nem como mulher. Então, quando encarnam em um corpo feminino, ele não terá dificuldades em se adaptar àquela nova realidade e se identificar como mulher, porque a identificação, ela existe no corpo, é necessária. Qual tipo de identificação? Os de segunda ordem vão se identificar homem e mulher, naturalmente. E nós de terceira ordem
porque temos uma certa rigidez em relação a essas dificuldades, poderemos ter múltiplas identificações. Cada um, né? Um com múltipla. Um tem uma só. Essa são características sui generis, mas é a dele. E não é o outro que molda qual é a sua identidade. É a identidade que ele criou, que ele se adaptou àquela, naquele momento, ok? Então, a identidade, existem várias identidades, aqui eu botei até um exemplo de várias, não vamos discutir nenhuma delas, é só, porque o nosso vídeo é só para falar sobre a questão de existe identidade de gênero e se pode estudar e deve-se estudar identidade de gênero, não só a psicologia, como a psiquiatria e como o espiritismo. Kardec fala de identidade de gênero lá em 1855. Então, depois publica, claro, no Livro dos Espíritos 57, depois vem em 62 falando com Sanson, depois ele fala de novo em 66, no artigo As Mulheres Têm Alma, etc. Então, identidade de gênero existe, deve ser estudada, porque é uma questão muito importante para uma demanda da nossa sociedade. Muito obrigado.